delícia começar a semana em alta, alegre, vitoriosa, feliz, com um golaço na conta, pronta para a preparação para o clássico gaúcho do Brasileirão. Inter, por mais segundas-feiras assim, por mais emoção, felicidade. Muito bom dia! O Brasileirão é um moedor de treinadores. Em 10 rodadas, 10 comandantes já foram demitidos. O último foi Dorival Júnior, após a derrota do Corinthians para o meu Inter por 1-0 em Itaquera. Enquanto o Colorado chega ao quarto jogo de invencibilidade, o Timão já está a 9 partidas sem vencer. No Morumbi, alívio para Roger Machado, que graças ao hat-trick de Ferreirinha, goleou o Cruzeiro e pulou para a vice-liderança. O Fluminense, com um protesto contra o apito, ficou no 1-1 com o Coritiba, mesmo resultado de Chapecoense e Vitória. No Clássico Carioca, o Botafogo bateu o Vasco em São Januário e deu um belo salto na tabela. Em Porto Alegre, o Grêmio decepcionou e ficou no 0-0 com o Remo. No duelo dos Atléticos, o Galo bateu o Furacão. No interior paulista, o Bragantino derrotou o Mirassol e o time de Rafael Guanais está na lanterna. No Maracanã, vira-vira do Flamengo contra o Santos. E na Fonte Nova, o Palmeiras venceu o Bahia por 2-1, abriu 5 pontos na liderança, com reclamação do tricolor contra a arbitragem. É uma pena, o jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. O segredo não é jogar só às vezes. O segredo não é jogar só contra algumas equipas. O segredo é exatamente isso que tu acabaste de dizer, é a constância. A cara do São Paulo é a forma que a gente encontra de equilibrar melhor o time, né? E eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que a gente vinha jogando. É difícil falar depois de perder 4-1. É um resultado que eu considero que nos castiga demasiado. Pesado para aquilo que foi a nossa abordagem, postura. Com certeza, a dimensão do Flamengo nacional e internacional é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para tentar ganhar todos os títulos, dentro e fora do país. É uma responsabilidade grande. E eu estou muito contente porque obviamente se você não ganha, não tem um equipo titular constante, necessita trabalhar, não é? Mas vocês sabem, mais aqui no Brasil, jogamos cada 3 dias, agora vamos ter uma semana, depois havia outra semana, agora como que a sequência baixa um pouco. Domingo de Páscoa, chocolate! Ô, Dorival, precisamos de um chocolate urgentemente, menino. Agradecendo novamente ao Dorival e sua comissão técnica. A conversa foi madura, foi verdadeira, foi transparente, não houve um desgaste maior, mas com convicção. E domingo nós temos essa resposta dos jogadores desse time. Em menos de 5 eu não comemoro! Bernabéu para o Internacional. Ninguém marcou, ficou livre, ajeitou de perna esquerda, mandou no fundo da rede. Tá aí pra você, Internacional 1-0 pro Corinthians. Que maldade! Tem gente falando que a Arena de Itaquera virou o estádio Santiago Bernabéu, hein? Não sei quem teria coragem de pensar numa coisa dessas, hein? Não é legal. Temos que respeitar. Não, deixa o amor pra lá. Eu sou do tijolinho, da construção. Passo a passo, tijolo por tijolo. Ronaldo, eu queria trazer um chocolate físico pra você, mas aí o Inter resolveu se antecipar na Páscoa. E
deu um chocolate de presente pra você em casa. Diante de você, eu avisei, a família Fã vai estar lá. E a família Fã é um poder, hein? É uma loucura. Ronaldão, apesar de tudo, bom dia. E quem será o substituto do Dorival? O Inter derrubou o Dorival Júnior no Corinthians. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. Eu gostaria de dizer o mesmo que você disse agora, que o Inter derrubou Dorival Júnior. Mas serei profissional até o final do programa hoje e vou falar uma coisa pra você. Quem derrubou foram as inhacas do Corinthians, por incrível que pareça. Agora vamos ver. Isso, vamos ver se essas inhacas jogarão. Porque no final do jogo, precisando vencer o jogo, você chuta a bola pra lateral. Estranho. Estranho, minha Renata. Falando em ser estranho, o clima não era dos melhores, muita desconfiança no lado São Paulino com Roger Machado. Eis que o técnico gaúcho aplica uma goleada com o hat-trick de Ferreirinha pra cima do Cruzeiro de Edu Dracena. Edu! Já já eu falo com você, porque antes eu quero falar com Cícero João. Cicinho, aquele bom dia. Vice-liderança retomada. E a confiança veio junto, Cicinho? Bom dia, menina Renata. Bom dia, amiguinho. Já tem a solução pro senhor. Palilo e palilinho. Pega, irmão. Você vai falar do Roger. Pega, Não, o tricolor é igual o Cicinho. É volúvel. Exatamente. É jogada de Pelé e outra de Mané. E aí, nós vimos um verdadeiro chocolate frente a um Cruzeiro que vai enfrentar muitos problemas esse ano. Teve a questão do Caleri. Se o Caleri cortou o olho, sabe quantos pontos deu? Quantos? 11. Mais do que o Corinthians. Eita, que isso? 11 pontos e o Corinthians tem 10. Se você é volúvel, mano. E é o seguinte, se o Cruzeiro e o Santos deixam Edu Dracena na mão, o Palmeiras não falha. O líder do campeonato abre distância, vence o Bahia. Rogério Ceni não gostou da arbitragem, reclamou, mas Abel Ferreira, de volta ao banco de reservas, comemorou mais 3 pontos na conta. Edu, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Mais uma vez, o Verdão foi lá em Salvador e conseguiu uma vitória importantíssima diante de um adversário que é muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Agora, o Rogério, toda vez que joga contra o Palmeiras, sempre quer ganhar uma polêmica. Agora é a arbitragem, é o VAR que ganhou? Pelo amor de Deus. Olha só, daqui a pouco vai ser o gramado. Mas ontem o gramado estava muito bom lá para jogar. Agora, Palmeiras liderando. Agora, Santos e Cruzeiro. Estou muito preocupado, viu, Renato? Eu, de graça, deixo aquele conselho bem básico e pequeno. Comemore tudo que você pode comemorar. Comemore o hoje, o agora, a vitória, a felicidade, o golaço, ganhar fora de casa, subir tijolinho por tijolinho. Às vezes tiram o tijolinho, mas devolvem. Uma leve zoeira. O que aconteceu? Os tijolos de Itaquera foram atingidos. Ele zoou, ele falou, aconteceu, tripudiou. E agora, o retorno. Um presentinho pro Ronaldo e muito mais da vitória do Inter pra cima do Corinthians no canal Jogo Aberto do YouTube. Maldita produção, hein? E é domingo de Páscoa, hein? Meu Deus! Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Domingo de Páscoa, chocolate, hein? Ô, Dorival, precisamos de um chocolate urgentemente, bebê. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate. Tijolinho por tijolinho, filho. 4 tijolinhos do Yuri. 4-0 Corinthians. 4? É, 4. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu corpo. Vamos, Inter. Vamos, Inter.
futebol é lindo, podem falar o que quiserem, reclamar, arrumar polêmica, ai, pra cá, pra lá. O bom é ganhar, o bom é ser feliz como torcedora. E hoje eu acordei, aliás, eu dormi radiante. E um pouquinho mais longe, bem pouquinho mais longe da zona do rebaixamento, né? É isso. Trocamos de lugar, quem diria, hein, Rona? O final. O final eu não sei. Mas por enquanto hoje tá sendo massa. Ótimo! Legal! Hipi, urra! Como é que é? Menos de 5 eu não comemoro! Menos de 5 eu não comemoro! Jogadores do Corinthians, parabéns a todos aí, todos envolvidos. Parabéns. Quem diria, depois da pancada em Bragança Paulista, o Flamengo se recuperou em grande estilo para cima do Santos, venceu de virada, convenceu e retornou ao G4 do Brasileirão. Garoto, hein? Domingo de Páscoa e o torcedor lotou o Maracanã. Mais de 68 mil pessoas, recorde de público no Campeonato Brasileiro. Eles não estavam ali em busca de chocolate necessariamente, mas sim de respostas. Então acho que a gente entendeu que o que a gente tem que fazer é responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar e que faltou um pouco de energia de todos nós, então a gente entendeu bem isso. E não dá pra falar que os primeiros 45 minutos de jogo foram bons. A verdade é que Flamengo e Santos pouco construíram na primeira etapa. A sorte de quem pagou o ingresso é que ainda restava mais um tempo de jogo, e esse sim valeu a pena. Logo aos 2 minutos, Lautaro Dias aproveitou a bola espanada pela defesa e ganhou a disputa com Léo Ortiz para abrir o placar 1-0 Santos. O Flamengo respondeu com falta perigosa cobrada por Léo Pereira. Na sequência, outra cobrança. Dessa vez com desvio e sobra para Léo Ortiz se redimir com o torcedor. Só que depois de muita reclamação e interferência do árbitro de vídeo, Anderson Daronco assinalou um impedimento no lance e anulou o gol. Do outro lado, Lautaro teve a chance do segundo, mas era o Flamengo quem dominava as ações da partida. E não demorou para Carrascal encontrar Pedro e a rede voltar a balançar. Gol 161 de Pedro com a camisa do Flamengo, igualando a marca de Gabigol como o 6º maior goleador da história do clube. A virada aconteceu rápida. Barreal derrubou a Arrascaeta na área. Pênalti. Jorginho, com pulinho, marcou 2-1 Flamengo. E aos 43 minutos, um golaço no Maracanã. Paquetá da entrada da área, 3-1. A bola na rede é a segunda de Lucas Paquetá nos últimos 3 jogos. Números que reacendem a disputa do meia por uma vaga na Copa do Mundo. Na última convocação, Ancelotti não lembrou do jogador. E a próxima lista já é a do Mundial. Já são 7 anos dentro da seleção e sempre foi assim, primeiro fazendo meu trabalho no meu clube, para que eu possa chegar na seleção, e eu vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar meu objetivo. E a Páscoa só não terminou com chocolate, porque ao apagar das luzes, Plata acertou a trave. Fim de jogo, Flamengo 3, Santos 1. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. De volta ao caminho das vitórias, o Flamengo chega aos 17 pontos, com um jogo a menos, e busca se aproximar dos primeiros colocados. Enquanto o Santos terminou a Páscoa com um sabor amargo, apenas 10 pontos somados e caindo na tabela. Esse tipo de jogo, você tem que, por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil, e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Foi o maior público do Brasileirão até agora. E, Edu, o Santos até conseguiu se impor, sair na frente, mas depois o Flamengo retomou o seu estilo de jogo e bateu até com facilidade o Santos no final. Mas o Peixe sem o Neymar é outro assunto também.
Renata, e jogar contra o Flamengo, você tem que jogar sempre com a corda esticada. E o Santos até que em certos momentos conseguiu fazer isso, né? Marcou muito bem a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O jogo meio truncado, assim, o Flamengo posse de bola, mas o Santos também não sofreu. Aí no segundo tempo começa aí com um belo gol, esse belo gol, né, do Lautaro, né? E aí depois o Santos deixou de jogar. E aí recuou. E quando você acaba recuando como o time do Flamengo, aí você fica muito perto do seu gol. Agora, pra mim, o Daronco, o pênalti, meu irmão, que isso, o Arrascaeta já se joga dentro da área naturalmente. Aí você vai e cai nesse lance aí. Mas eu vejo que o Cuca conseguiu dar uma cara pro Santos, Renato. Eu vejo que o Santos hoje, por mais que teve uma derrota do Flamengo, mas eu vejo que o Santos ainda tem um caminho bom pela frente, porque você viu que tem ideias de jogo, você viu que ele conseguiu mudar o esquema tático. Então a gente espera que o Santos consiga evoluir e conseguir somar mais pontos ainda. Ronaldão, a gente sempre espera que o Flamengo seja favorito pela qualidade que tem, pelo elenco, mas tropeçou de uma maneira até vexatória para os padrões do Mengão lá em Bragança Paulista e se recuperou bem, precisava vencer e convencer. Se recuperou bem porque o público que estava dentro do Maracanã empurrou o time, porque toma um gol. Depois você vê a torcida empurrando o time para cima do Santos. Foi uma referência até. Era para ser uma tarde e noite de cobrança e acabou sendo uma grande goleada, porque sai perdendo, consegue dar a volta por cima com os jogadores que tem. O Flamengo, a gente sabe que tem 2, 3 times para colocar em campo. Agora, basta dentro de campo eles corresponderem. E isso, com a força da torcida, foi só questão de tempo pro Flamengo buscar essa vitória e um golaço do Paquetá. E agora, Cicinho, tem uma semana diferente, com Sul-Americana e Libertadores, outro foco, outros compromissos. O Flamengo vai jogar com o Fluminense o Clássico na próxima rodada e o Santos enfrenta o Galo. Então não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo precisava vencer e o Santos fez o que pôde. Exatamente. O Flamengo, digamos que ele demorou para acordar no jogo contra o Santos. Mas quando acorda e entra a qualidade dos seus jogadores, aí é indiscutível o potencial do Flamengo. O Flamengo só não pode cometer esses erros, principalmente em Libertadores. De deixar a defesa no mano a mano, você ter aquele ímpeto de ataque e ir de uma maneira assim desenfreada, tentando a todo custo fazer o gol e deixar a defesa exposta, é complicado. O Flamengo sofreu isso daí já o ano passado, na final aí daquele Libertadores e campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, o Flamengo pecou nisso, então tem que tomar muito cuidado. Mas é um time que, hora que engrenar, aí vai ser difícil parar realmente. Já vamos falar do líder do campeonato, Palmeiras, que bateu o Bahia por 2-1 fora de casa, hein? Semana começou daquele jeito, do jeito que a gente gosta no jogo aberto, bola rolando para todo lado. Tem jogo espalhado pelo Brasil inteiro, tem Europa pegando fogo na reta decisiva, é jogão atrás de jogão. E você já sabe, né? Quando tem futebol, tem palpite. E claro, tudo isso você acompanha e joga na Novibet. Agora, presta atenção, porque tem promoção boa na área. É a aposta múltipla com aposta grátis garantida. Olha como é fácil. Você faz uma aposta de pelo menos R$50 ou mais com 3 mercados ou mais. Vale combinar de tudo. Resultado, gols, estatísticas, monte do seu jeito. Do jeitinho que o brasileiro gosta. E aí vem o melhor. Se bater, é green, perfeito. Mas se não bater, você pode ganhar até R$100 em aposta grátis. Ou seja, mais emoção na múltipla e uma segunda chance para buscar o lucro. Então, aproveite essa semana cheia de jogos, entre agora na Novibet e monte o seu palpite. Aponte o celular para o QR Code que está na tela ou acesse novibet.bet.br. Semana começou, rodada tá cheia, agora é com você. Bote o seu palpite em campo e lembre-se, a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Vamos pouco. Edu Dracena. Se por um lado você fica triste, preocupado com Santos e Cruzeiro, o Palmeiras não decepciona, bateu o Bahia, bom time, com reclamação do Rogério Ceni, com a arbitragem do Lucas Casagrande, do Rodolfo Toschi Marques no VAR. E a gente vai acompanhar o que de melhor aconteceu nesse jogo. Segue o líder. Segue o líder. O jogo começou brigado.
Os dois times, em busca dos 3 pontos, demoraram para conseguir traduzir em chances de perigo o ímpeto em campo. Muita reclamação, poucas finalizações e diversas faltas. É bom reclamar sempre que as coisas não tiverem que ser feitas. Aos 10 minutos o nosso adversário tinha 10 faltas feitas. 10 faltas feitas. E um jogador fez 4 seguidas. O facto de fazer faltas consecutivas tem que dar amarelo. Está a perceber que o adversário está a travar o contra-ataque com faltas. Até que Arias e Flaco, pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, mostraram porque são os destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Tabelaram dentro da área com um toque de calcanhar e o camisa 11 acertou o ângulo de Léo Vieira para abrir o placar. Com apenas 2 minutos do segundo tempo, Maurício recebeu também de Flaco e mandou na rede para marcar o segundo. Mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento. O Bahia percebeu que precisava reagir. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro fez um cruzamento de qualidade para a área e David Duarte mandou de cabeça para a rede de Carlos Miguel, deixando tudo igual. A pressão continuou forte. Aos 25 minutos, mais um susto do Bahia. Com um passe de William José para Everton Ribeiro, que mandou de calcanhar, mas a bola parou na defesa de Giai em cima da linha. Em uma cobrança de escanteio, Ramos Mingo desviou errado a bola, mandou direto no gol de Léo Vieira, marcando um gol contra. Apesar da reclamação dos jogadores do Bahia, o gol foi validado e o Palmeiras venceu. A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou que teve o toque e o juiz não vê, com a ajuda do VAR. Fica difícil, né? Mas o time está de parabéns pela entrega, pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso. É uma pena o jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né? Pra falar, então assim a gente não leva na boa. Mas repito, vocês deviam entrevistar o cidadão que apitou o jogo e o do ar-condicionado. Esses são os perigosos, temos que tomar cuidado. O Arias, no primeiro gol, o segundo é da arbitragem, o primeiro gol é do Arias. É o que o Palmeiras fez de melhor que a gente no dia de hoje. Com o resultado, o Bahia cai para a 5ª colocação com 17. Já o Palmeiras chega a 25 pontos e abre 5 de vantagem na liderança, à frente de São Paulo e Fluminense. Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso. Eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. Nós agora viemos 3 horas para chegar aqui, amanhã saímos 6 horas para ir jogar ao Peru, à Colômbia, e depois 6 horas para cá, 2 dias depois ir jogar ao Corinthians. Mas o Corinthians também vai jogar pela Libertadores contra o Platense. Todo mundo tem seus compromissos, Abel. Agora não adianta reclamar, não é o caso. Só que falando em reclamação, o Rogério Ceni foi bem direto na coletiva, reclamou desse gol contra do Santiago Mingo, porque para ele aconteceu uma falta do Gustavo Gomes no David Duarte. Eu quero saber se vocês marcariam falta ou validariam o gol. Começo com você, Cicinho. Olha, Renata, assim, a imagem não é 100%, né? A gente vê a maneira na qual o jogador do Bahia cai, é assim, não é uma maneira que o cara se jogou. Então, precisaria avaliar mais a fundo. Mas, assim, é complicado, não dá para analisar assim, mas pela maneira que o jogador caiu, a pressão que ele caiu, eu daria falta. Que isso, Cicinho? Eu? Que Ronaldão, a sua opinião?
A linha de raciocínio do Cicinho e a visão que nós temos aqui é essa, porque o cara ele não se joga, ele cai. Então, quando o cara cai, é falta. Vou dar o walks para todo mundo. Dentro da área ainda. Então, quando o cara... porque muitos poderiam reclamar, mas ele não caiu para frente, ele não caiu para trás. Aí ele caiu, ele não se jogou aí, ó. Ele foi tirado da jogada aí. Para mim também, falta aí. Meu, vocês estão errando prova de consulta. Não, a questão é a seguinte, a gente sabe... Peraí, nós sabemos quando o jogador se joga, a maneira que ele cai, mas olha só, e a outra... Por que o jogador do Bahia caiu? Porque empurraram ele. Porque o Michel Araújo empurra o Gustavo Gomes, e o Gustavo Gomes então teve empurrão, então. Assim. O viatudão, esse é o viatudão. Não, olha lá pra você ver, assim, olha, não fica clubismo não. Agora, uma coisa eu vou falar, eu considero o Gustavo Gomes não só um dos melhores zagueiros do Brasil, talvez o melhor zagueiro do Brasil, mas da América do Sul ele tá ali brigando com pouca gente, né? Porque ele tá num patamar diferenciado. Mas como os árbitros respeitam o Gustavo Gomes? Quando ele tá num lance, dificilmente marcam contra ele. Ele é um cara... E até porque na área acontece esse tipo de agarra-agarra, empurra-empurra. E eu achei até na hora, olhando, que o David Duarte ele tinha feito até um pouco de teatro. Mas, honestamente, gente, não sei. Não sei, eu acho que eu não marcaria essa falta. Não, e teve um pênalti ali também, em cima do Murilo, segurando ali. Olha lá. Presta atenção, Ronaldo. Ó. Olha lá, era pra valer 2 gols, lá, então. Segurando ele, então tinha que marcar Ele não tá pênalti. participando do jogo, ignorando. Mas o jogo tava com uma cara de 1 a 1, que Passou terminaria dessa maneira. Eu até acertaria o placar. Mas aí veio esse gol e acabou definindo 3 pontos importantíssimos. O Bahia é uma equipe que está brigando lá nas cabeças, que tem só o Campeonato Brasileiro, não pôde disputar a Libertadores nem a Sul-Americana, não é? E aí eu pergunto, Ronaldo, qual é o tamanho dessa vitória do Palmeiras? Ela foi no apito de novo, né? Porque era para ser 1 a 1. A gente tá fazendo aqui o levantamento e mostrar que realmente o Bahia jogou de igual para igual. O Bahia teve muita força também, respondeu quando foi contra-atacado. O Palmeiras é uma equipe a ser batida, mas no apito também é muito forte. Isso é mal de goleiro, será? Forte. Ficar reclamando da arbitragem. Forte, o Rogério Ceni, o Rogério Ceni, para ganhar do Palmeiras, tem que ser pelo amor, sempre arbitragem, né? O Bahia que agora contratou o Léo Vieira, que estava jogando, não é? Novo goleiro. Mas o Palmeiras é um time que ele normalmente é muito forte dentro e fora de casa. E não é à toa que começou a milhão essa campanha do Campeonato Brasileiro. Abriu um pouquinho mais de distância para o segundo colocado São Paulo. Edu, o início é muito promissor da equipe do Abel Ferreira. Muito, Renata, muito. E ele sabe da importância nesse início de campeonato, você acabar somando pontos e, de repente, tendo uma gordura para queimar, de repente... você perder um jogo ou outro. Agora, a gente sabe da consistência da equipe do Palmeiras. A gente sabe que os jogadores que entram em campo, eles têm que fazer as coisas que é determinado pelo Abel. Então, todo mundo volta atrás da linha da bola, todo mundo sabe o que tem que fazer. O Abel gosta de jogar, muitas vezes, a questão de homem a homem, marcação individual. Então, esses jogadores têm que estar bem fisicamente. E uma coisa que o Abel falou, e é verdade, Renato, o Bahia jogou na quarta-feira em Salvador, e o Palmeiras jogou na quinta-feira aqui em São Paulo. Então, eles tiveram um dia de descanso a mais, né? Fora a viagem que tinha que ir lá. Mas, mesmo assim, o Palmeiras jogou de igual para igual e ganhou merecidamente. Jogo aberto. É isso aí, Abel. Olha, parabéns. São 30 pontos disputados até agora e o Palmeiras faturou 25. E agora joga na quarta-feira para jogar no domingo. Tem um dia de qual é o próximo jogo do Brasileirão, Rona? Então, aí o Corinthians joga na quinta-feira e enquanto o Corinthians está jogando, o Palmeiras está descansando. Então, Mas a Colômbia não é mais longe que a Argentina? Eu não sei a distância aí, né? Mas a verdade é que um time joga na quarta e o outro joga na quinta. Domingo nós vamos colocar eles no zona de rebaixamento. O outro está jogando. E aqui ninguém vai descansar. Mais gols do Campeonato Brasileiro, um festival de empates e vitórias importantes do Bragantino e também no Clássico Carioca. Deu Botafogo pra cima do Vasco. Já dizia o ditado, quem ri por último, ri melhor. É sempre bom, né? Ganhar um clássico e quem ri por último ri melhor. O clássico em São Januário começou inflamado. Festa e muita provocação por parte da torcida do Vasco. O Bandeirão lembrou uma coleção de vitórias em cima do Botafogo. Dentro das 4 linhas, os primeiros 45 minutos foram divididos. Arthur Cabral deixou o Júnior Santos de frente para o gol. Do outro lado, Andrés Gomes bateu firme para a defesa de Raul. Nessa falta de Saldívia e Matheus Martins, muita reclamação
Os alvinegros queriam a expulsão do zagueiro. Não aconteceu. Acho que todo mundo viu que era para expulsão, né? O último homem estava entrando dentro da área para fazer o gol. A gente teve um lance contra o Palmeiras idêntico. O juiz expulsou na hora, nem no VAR foi. Então não tem critério nenhum. As duas melhores chances foram do Botafogo. Edenilson cobrou falta no meio do gol. Matheus Martins ia fazendo um golaço. Léo Jardim foi buscar. Na volta do intervalo, o Vasco passou a levar mais perigo. Tietê chegou a driblar o goleiro e bateu para fora. Minutos depois, a rede enfim balançou. Puma encontrou David, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. 1-0. E é aí que o ditado começa a surtir efeito. Apenas 3 minutos depois, o empate. Vidalba de cabeça. 1-1. A virada foi inevitável nesse chutaço de Matheus Martins. Golaço. Nuno Moreira ainda teve a chance de deixar tudo igual, mas desperdiçou. Fim de jogo, 2-1. Com o resultado, o Botafogo chega a 2 vitórias consecutivas. Pega o elevador na tabela e, inclusive, iguala os pontos do Vasco. Mas ultrapassa o Cruz Maltino, porque tem uma vitória a mais. Agora, mudança no comando. Rodrigo Belão deixa o cargo para Franklin Carvalho assumir. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido. Estamos todos na torcida. O que a gente puder continuar ajudando, o que o Sub-20 puder continuar ajudando, vai ajudar. Já no Vasco, a invencibilidade de Renato Gaúcho chegou ao fim. O futebol é atenção durante os 90 minutos. Não tem jeito. Você tem que estar ligado o tempo todo. Eu falei para eles que nós deixamos escapar no mínimo um ponto hoje. Brasileirão, 10ª rodada, Couto Pereira e Curitiba e Fluminense começou com gol de Serna para o tricolor carioca, anulado com o auxílio do VAR por falta de Castilho antes do desvio de Maicon no alto. No segundo tempo, cruzamento sob medida de Josué e Thiago Poser colocou o Coxa em vantagem no placar. 2 minutos após entrar em campo, aproveitando a falha do goleiro Pedro Rangel, John Kennedy igualou 1-1 e o Flu caiu da 2ª para a 3ª posição na tabela. O Curitiba é o 7º. Na Arena Condá, o Vitória ficou com 1 a menos diante da Chapecoense com 38 minutos de bola rolando após a expulsão de Edenilson. Com a vantagem numérica, na volta do intervalo, a Chape abriu a conta na cabeçada de Neto Pessoa já aos 41 minutos. Aos 44, no entanto, no momento que tudo parecia resolvido, a arbitragem pegou um pênalti de David em Mateuzinho na entrada da área. O próprio Mateuzinho bateu 1-1, que deixa o rubro-negro baiano na 14ª colocação. A Chape abre a zona do rebaixamento. Em BH, o Atlético Mineiro pulou para o 8º degrau da tabela ao bater o agora 6º Atlético Paranaense. Numa sobra de bola na meia-lua, Vitor Hugo deu início aos trabalhos. Na etapa final, a partir da recuperação de bola de Natanael no meio de campo que virou assistência, Gustavo Scarpa avançou e encobriu o goleiro Santos, vantagem dobrada. O Furacão diminuiu na cobrança de escanteio de João Cruz, seguida pelo desvio pelo alto de Julimar, final 2-1. Bolado no Galo, mas em 9º lugar em função do saldo inferior, o Bragantino fora de casa bateu o Mirassol, que com 15 minutos de jogo teve um gol anulado de Alisson por impedimento. A vitória do Bragantino veio no segundo tempo em lance de bola parada com finalização de Isidro Pita, 1-0, e o Mirassol, a 11 partidas sem vencer, segue na lanterna do campeonato. Para fechar em Porto Alegre, Grêmio e Remo ficaram no empate, mas isso porque a equipe paraense perdeu 2 grandes chances na etapa inicial. Na primeira, de maneira incrível, Gabriel Talhari conseguiu o mais difícil com um gol vazio. Na sequência, os visitantes ainda tiveram um pênalti em Pikachu marcado por Edna Alves com a ajuda do VAR, só que na cobrança, Aleph Manga parou em Everton. Com 0-0, o time de Luiz Castro caiu para a 11ª posição e o Remo é o 18º. Se o critério é pegar pênalti, tem que estar de olho no Everton, né? Comemoro! Em menos de 5, eu não comemoro! Cena aqui! Gente, está parecendo filme!
série. Hoje vai ser uma Os coisa de tijolos louco, caíram na cabeça do Ronaldo. Pra quem esperava um chocolate na Páscoa, veio tijolo mesmo. 1-0, golaço do Bernabé e a loira tá, ó. Recurso vem bem mais com o tijolo na cabeça, hein? Corinthians e Internacional. Duelo de pressionados em Itaquera. Memphis Depay, se recuperando de lesão na coxa, passou pelo aquecimento para dar aquele alô aos companheiros. Como telespectador, o holandês viu um primeiro tempo de pouquíssima inspiração. Jesse Lingard fazia o primeiro jogo como titular e acabou se envolvendo nessa confusão aí com o Rocher. Se for para salvar um momento do Corinthians nos 45 minutos iniciais, dá para citar esse lance, que o Ranieri foi no alto, mas manda para fora. O Inter apareceu bem quando o Carboneiro encontrou Bernabé. Hugo Souza fez grande defesa, só que estava impedido, já não valia mais nada. Borré ainda tentou a bicicleta. A Fiel já ensaiava uma pressão antes do segundo tempo começar. Garro, que entrou na vaga de Matheus Pereira, sofreu falta de Vitinho. O próprio argentino cobrou e parou na mão de Rocher. A falta de repertório era tanta que o jeito era arriscar de longe. Como os atacantes não davam conta, Gustavo Henrique resolveu chamar a responsabilidade e quase abriu o placar. Teve susto no torcedor corintiano também. Olha essa lambança da defesa. A rede só balançou quase aos 33 minutos. Jogada coletiva que começou no giro de Carboneiro. Bernabé fez um golaço. Gol do Internacional, Bernabé! Onde eu possa ajudar o time, eu vou estar o 100, vou dar o 100 sempre. Sou um cara que gosta de trabalhar muito, então não importa onde eu jogue. O desespero tomou conta da equipe de Dorival. Vitinho ficou perto do empate. Zacarias Labiat também teve chance. Thiago Maia chegou a colocar a bola na rede, mas a bandeira subiu. De qualquer forma, vitória colorada na Arena. Um presente de aniversário para o clube, que completou 117 anos no sábado. E botaram pilha no Saci. E botaram pilha no Saci. Chora Ronaldo. Hicimos un grande jogo, sabíamos que este rival precisaba mucho de una victoria, aproveitamos nuestras oportunidades y nada, agora fica una semana pela frente para trabalhar um pouco mais tranquilo e preparar um jogo muito importante que temos o próximo sábado. Para o elenco do Corinthians, protestos nas arquibancadas. Dorival Júnior não aguentou a pressão. Foi demitido pelo presidente Osmar Stable e pelo executivo de futebol Marcelo Paz. O momento era delicado. 9 jogos sem vencer. Reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. Nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Nas redes sociais, o ex-volante do time, José Martínez, publicou uma mensagem direcionada para Dorival. Eu saí por sua causa, agora vai pagar a conta. Logo, vão saber a verdade. O Corinthians agradeceu pelos serviços prestados por Dorival Júnior. O clube aproveitou para informar que o técnico do Sub-20, William Batista, vai comandar o treino desta segunda-feira. Tite e Fernando Diniz despontam como prioridades. Um choque térmico tem que ser dado nesse time dentro do vestiário. Em menos de 5 eu não comemoro. Bernabé para o Internacional. Em menos de 5 eu não comemoro. Tá aí pra você, Internacional 1-0 pro Corinthians. Em menos de 5 eu não comemoro. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração.
Isso aí. Tira esse tijolo! Põe na cabeça dele, na minha não! A Páscoa foi doce, foi açucarada para mim. Já para você, obrigada pelo presente. Obrigada pela vitória em plena arena em Itaquera. Agradece os jogadores do Corinthians. Que obrigada, Dorival Júnior. Nossa, vocês vão se arrepender. Não deram um chute, vamos. Vocês vão se arrepender. Não deram um chute no gol. E o Vitinho, parabéns, Vitinho. Quinhaca, hein? Desgramada. Olha, eu vou falar um negócio. Quando ganha, claro que tudo é melhor, tudo é tranquilo. Mas o Pessolano deu liberdade total. Eu nem sei do que jogou o Bernabé. Se ele era meia, se era ponta de um lado, de outro. Às vezes aparecia como centroavante. Jogou com vontade. Não é? Deixou o Hugo Souza perdidio. O Hugo tava zureta. Jogou com vontade. E aí que tá, né? E não vinha tão bem, mas se recuperou em grande estilo. E esse campeonato começou mais cedo, é longo, tem agora a chegada das Copas, então é divisão. O Inter, infelizmente, só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E vai ter que jogar a Vera, vai ter que mostrar tudo e tem clássico na sequência. Que bom que conquistou 3 pontos. Já o Corinthians, muito mal. O Corinthians se contentando com 0-0, sem agredir em casa o adversário, sem conseguir criar jogadas. O Yuri Alberto muito isolado. O Garro, quando entra no segundo tempo, perdido em campo. Ronaldo, não posso falar, mas eu tô feliz. Não, eu sei que você tá feliz, comemora, é isso aí, comemore. Agora, o que restou para os jogadores do Corinthians? Todo mundo viu o final de jogo, precisando vencer, precisando colocar o time do Inter lá na defesa. O seu Ramalho chutando bola pra lateral e o zagueiro Angeleri aí, deixando o cara cortar. Mas você tava reclamando do Gabriel Paulista? O Gabriel Paulista, quando tá jogando o Gabriel Paulista, a gente quer o Ramalho. Quando tá o Ramalho, a gente quer o Gabriel Paulista. É impressionante. E a má vontade de vocês em chutar a bola no gol. Ontem ficou nítido, a torcida viu. O presidente da Gaviões saiu falando isso aí, falou, ó, o Dorival já não dava mais. Mas a verdade é que esse time do Corinthians derrubou o Dorival. Por quê? Os jogadores não compromissados. E isso é preocupante. Cadê a tabela? O cara que vai chegar agora para tomar conta do Corinthians é preocupante. Quem tem que chegar? Tem que Quem deve limpar. ser o novo técnico? Porque quando você demite, já tem que ter alguém em mente, um plano já em andamento. A princípio, para você acordar o grupo, que o grupo largou a mão do Dorival. Palilo, pai, Palilo. Porque eu tava falando até no Tite, mas o Tite já no Cruzeiro tava cansado já no Cruzeiro, em janeiro. E o Pirulito? O Pirulito, se chegar, ele vai mandar uma meia dúzia embora aí. Mas o Pirulito, se chegar, ele vai chamar de perninha pelo menos uns 10 jogadores. Olha o desespero ele do vai falar, Corinthians. meu filho, ele vai falar, meu filho, a cigana te enganou. Se o Diniz chegar aí, acabou a panelinha de vocês aí. Olha o desespero do corintiano, viu, Edu? Porque algum tempo atrás você falava o nome de Tite. Não, Tite não! Tite não, nos traiu. Agora, não, Tite não fez um trabalho. Não, já começou a passar pano. E olha só, ontem o Inter deixou o melhor jogador preservado pro Grenal, Alan Patrick. Nem precisou acionar esse cara que é tão importante ali para articular, que eu acho até que em alguns momentos o Inter não conseguia concluir jogadas, não chegava ao gol do Corinthians, só que na marcação, na seriedade, time atento, time focado, time concentrado. Era humano, um time retranqueiro. Ó, aqui, ó, mano, o Inter tava ligado. Eu posso estar errado na minha linha de raciocínio, viu, Renata? Mas o Pessolano, ele é um treinador diferenciado, porque ele jogou na entendeu... retranca, Cicinho. Não, ele entendeu... Mas tava jogando fora de casa, meu querido. É porque ele jogou entendeu... com a fralda na mão. Ele entendeu as peças que ele tem no Internacional. E o quê? Ele não tem vergonha nenhuma em moldar o time dele concernente ao adversário. Ele não é um cara que bate em cima da mesma tecla, no mesmo esquema. E ele consegue diversificar. E ressaltar dos últimos 4 jogos, né, Renata? 3 vitórias, 1 empate. 4 jogos de invencibilidade, né? Sem perder. E falando em invencibilidade, isso não se aplica ao Capelanes, que foi derrotado na rodada, mas está convocado para trazer as informações sobre a saída do Dorival e a chegada do novo técnico do Timão. Capela, eu estou insuportavelmente feliz. Bom dia. Bom dia, Rê. Você merece, sim. Quem é sempre insuportável, feliz ou triste é o Ronaldo Giovanelli, né? E hoje eu com a cabeça inchada, tô aqui no Parque São Jorge e tô aqui pra cravar coisa. Sempre com responsabilidade. Eu não vou ser irresponsável leviano para falar o novo técnico do Corinthians é X. Mas eu vou dar um nome do tudo que a gente conseguiu apurar. E eu vou ficar muito surpreso se esse treinador não fechar com o Corinthians
hoje, no mais tardar amanhã. Calma que eu já falo. Sobre o Dorival, tudo acertado, o Corinthians vai ter que pagar a multa rescisória pelo que a gente apurou. E atenção, hein? Salgada a multa, 7 milhões de reais. Acertando isso bonitinho, o Corinthians já está para fechar com o seu novo treinador, Fernando Diniz. Fernando Diniz, carta A. Juliano Bertolucci já foi acionado. Dependendo do que rolar, hoje podem sacramentar. Se não rolar o Diniz, o que eu acho difícil, Silvinho. E Tite, pelo que eu sei, está descartado, assim como Gadiardo, por causa dos valores financeiros. Daqui a pouquinho eu volto com novas atualizações, mas atenção, fiel torcida. Fernando Diniz, carta A, e a tendência é fechar agora, hoje, não mais tardar amanhã, Renata. Olha só o Capelanes, hein? Foi cirúrgico. Trouxe o nome do Fernando Diniz para assumir no lugar do Dorival Júnior. E na sequência o Ronaldo vai falar sobre isso aqui no programa. Eita. Quero ver se é o técnico certo para o momento. Legal. Boa, legal. Quem diria o Inter derrubou o Dorival Júnior? E o Diniz, Ronaldão, a Fiel quer ouvir a sua manifestação. Então, acho que o nome do Fernando Diniz, ele não estava sendo citado ontem, antes do jogo. Acho que nem na semana, porque acho que esse nome veio à tona. Por quê? Pela entrega dos jogadores. Eu acho que também tem que mexer com os jogadores. Eu não coloco aqui o Dorival como o grande culpado, não. Ele tem a parcela dele de culpa, como todo mundo viu. Escalações e até para poupar jogadores. E quando o treinador começa a poupar muitos jogadores, Diniz, e também Dorival, sobra para quem? O treinador. Então eu tô achando que o Diniz vem mais pelas atitudes de alguns jogadores ontem, que vão ficar fora do time aí. E se não me engano, pelo que eu vi, o empresário já deve estar procurando até time aí. Eu não sei como é que vai ser essa manipulação. Mas você gosta do Diniz ou não? Se é pra cobrar esses caras que lá estão, o Diniz é o cara. Não, que vai fala de chamar cobrança de no Corinthians não, senão tá lascado. Xixi, você quer lá. estar nisso? Vocês pagaram Só já tem alguma de coisa? pinga lá, não fala de Só um cobrança. detalhezinho. Nós mostramos aqui no Jogo Aberto a organizada entrando no clube, falando com o Dorival, com os jogadores, com a diretoria, adiantou, ganhou em campo. Não tem nada a ver isso. O lugar de torcedor é na arquibancada, torcendo, e não é só no Corinthians, porque tem acontecido em outros clubes também. É bom que isso não traga, porque vocês iam dizer, tá vendo? Pressionamos, cobramos e deu certo. Não deu certo, não. Agora, o que deu certo foi a estratégia montada por Roger Machado. Roger Machado pegou um Cruzeiro que vinha feliz, tinha superado Vitória por 3-0 e aplicou um chocolate antecipado de Páscoa, 4-1, 3 de Ferreirinha. Cicinho! O homem tá pedindo passagem, tá pedindo um voto de confiança. Bora lá! Escapou da marcação, jogada essa Ferreirinha no gol. Golaço! Uma Páscoa que se preze tem que ter chocolate. No embalo de Ferreirinha, o São Paulo deu um show no Morumbi. Com 4 atacantes do time, o tricolor teve um começo de jogo avassalador. E Vidalba só parou Arthur com falta. Na área é pênalti. E Caleri bateu no meio para abrir o placar. Logo depois, Arthur lançou Ferreirinha, que tocou por baixo do goleiro e saiu pro abraço. 2-0 em 15 minutos. A resposta da Raposa veio com Caio Jorge, que deixou o Tolói na saudade e perdeu uma grande chance. Mas o gol cruzeirense não demorou para sair. No primeiro lance do segundo tempo, Arroio botou Dória para dançar e cruzou para Christian diminuir. O empate quase veio na sequência. Mas esse jogo já tinha dono e ele só precisava de uma bola. Depois do escanteio de Arthur, Caio Jorge quase fez contra e a bola procurou Ferreirinha, que não resta. O lateral se estranhou com Arroio e recebeu o vermelho direto, mas foi salvo pelo VAR. Mas se o São Paulo não teve baixas por cartão, teve 3 jogadores deixando o campo por questões físicas. Sabino sentiu o joelho, Luciano teve um problema na panturrilha e Caleri tomou 8 pontos na cabeça depois dessa dividida.
E como o protocolo de concussão foi ativado, o argentino está fora da estreia na Sul-Americana nesta terça. E mesmo com a vitória encaminhada, Ferreirinha queria mais. Primeiro ele recebeu de Cauli, mandou por cima. Depois ele chamou a responsabilidade, limpou a marcação e fez um golaço para fechar a conta no Morumbi e cravar o primeiro hat-trick da carreira. Já tinha feito, acho que algumas vezes 2 gols na mesma partida, mas é a primeira vez que eu faço 3 e, como eu disse, contra um grande adversário que é o Cruzeiro, acho que isso dá mais moral ainda, né? Depois de 3 tropeços seguidos, o São Paulo vence a primeira com Roger Machado no Morumbi e segue no G4 do Brasileirão. Já o Cruzeiro perde a primeira sob o comando de Arthur Jorge e continua no Z4. Nós estamos todos muito preocupados, já disse isto, desde o meu primeiro dia, que nós tínhamos muito trabalho a fazer. A verdade é que o campeonato passa todo ele muito rápido e nós temos que reagir. Eu respeito todas as opiniões, respeito o sentimento do torcedor, né? Mas tudo que eu quero é poder trabalhar. Né? Eu sou um profissional sério, né? Que trabalho pra caramba, né? E eu preciso, né, do apoio do torcedor. A festa tricolor só não foi completa por causa da ausência de Arboleda. O zagueiro viajou para o Equador sem avisar o clube, mesmo estando relacionado para a partida. E a tendência é de que ele não vista mais a camisa do São Paulo. A gente se preocupou, evidentemente, né, porque no princípio a gente não sabia, né, o que tinha ocorrido, né, mas, né, agora a gente aguarda, né? Mas foge das minhas mãos. Sim, um São Paulo avassalador, foi para cima do adversário, não se contentou com placares menores, fez um 4-1, colocou o Cruzeiro na roda, Cicinho. O São Paulo impressionou. O São Paulo impressionou, mas também do outro lado Surpreendeu? Surpreendeu porque também do outro lado tinha um Cruzeiro que não convenceu, né? Um Cruzeiro que ficou Quero ver se você fala imaginando... do pênalti. Oi? Do pênalti. Não, foi... Se não fosse pênalti, era 3-1, Edu. Era ataca do mesmo jeito. Nossa. Então, assim, o Cruzeiro jogou bem abaixo. E o São Paulo, o Roger entrou com a escalação, com a ideia dele, que deu certo. Mas, assim, o São Paulo de antes, talvez se o Roger treinasse melhor, continuasse o mesmo trabalho que vinha sendo feito, era um São Paulo que convencia mais. Não adianta, foi um resultado de 4-1, mas o Cruzeiro, quando colocou um pouquinho o pé no acelerador, poderia ter mudado a história. Então, assim, não é que o São Paulo jogou essa maravilha toda, não. Não empolga o torcedor. Até porque o torcedor de São Paulo está acostumado, ou está se acostumando com um time volúvel, né? Faz um jogão e depois um joguinho. E o Arboleda? Parece que não volta. Então, o Arboleda... O Arboleda fugiu? Não, segundo informações, né, ele está resolvendo problemas pessoais dele e declarou que não joga mais pelo São Paulo. Até aí é algo que foi noticiado, até o Souza, né, publicou no Instagram dele, falando das fontes que Mas por que revelou será que a ele. não joga mais sim? Pelas promessas que teve e alguns outros problemas internos, principalmente com o senhor Rui Costa. Isso são informações que passaram e eu estava lendo. Eu, Cicinho, não tenho nenhuma informação, mas é que ele está lá no Equador e declarou que não joga mais pelo São Paulo. Que coisa, hein? Tem muita gente que vai querer, eu, por exemplo, que ele fosse pro Inter. Não, eu gostaria que ele continuasse no São Paulo. Ai, que coisa, hein? Ai, que bom, que bom! 3 pontos, Ronaldo, eu precisava. O problema é que o Inter ganhou e quem perdeu mesmo foi Dorival Júnior, demitido. E agora, segundo o Capelanes, o Timão espera por Diniz. O fim de domingo de Páscoa na Neoquímica Arena carregava para Corinthians e Inter a chance de recomeçar. Apagar os erros e reescrever um capítulo diferente. De preferência longe da zona de rebaixamento, todo o foco estava nele. Dorival Júnior, o treinador pressionado da vez. 8 jogos sem vencer, promessa de melhora. Mas no primeiro tempo ficou só na promessa mesmo. Entre erros e mais erros, o jogo travou. E as chances claras apareceram menos do que ovo de Páscoa bem escondido no domingo. Falta de eficiência de um lado, reação confirmada de outro. Se o Corinthians vivia a cara da crise, o Inter foi, com Bernabé, a imagem da redenção.
e o Inter poderia ter ampliado com o Thiago Maia. Fim de jogo e protestos da torcida alvinegra. A imagem final do 1-0 de alívio colorado foi também o reflexo de uma pressão insustentável no Corinthians. Depois de mais de 1h30 que a partida já havia acabado, o anúncio oficial esperado. A gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. O trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa. O Corinthians agora corre para contratar um novo técnico até quinta-feira, quando enfrenta o Platense na Argentina pelo início da Libertadores. Nomes como Fernando Diniz, Vojvoda, Felipe Luiz e Tite são os que surgem de cara. Mas o futebol, sempre imprevisível, pode surpreender. Domingo é 7h30 e é domingo de Páscoa, hein? Meu Deus! Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Domingo de Páscoa, chocolate, hein? Ô, Dorival, precisamos de um chocolate urgentemente, bebê. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate. Tijolinho por tijolinho, filho. 4 tijolinhos do Yuri. 4-0 Corinthians. 4? É, 4. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto, chão. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Tijolinho por tijolinho, vou Que saudade que eu estava de poder dar uma voltinha com um ônibus colorado fora do Rio Grande do Sul. Ai, olha que moderno. 1-0 que valeu muito. Você quer falar de dívida comigo? Deixa eu estacionar o ônibus aqui do ladinho, tranquilo. Ui, que é isso? É um disco voador. Ó, primeiro turno. Ok, leva o DVD pro Beira Rio que a gente se encontra no segundo turno. Olha o tamanho do furo. E é o seguinte, eu aqui, de maneira justa, não vou negar, tive que aguentar a lanterna, a parte mais baixa, mais humilhante da tabela. E aí a lanterna veio pra cá e eu resolvi agora mudar um pouco o esquema. Ó, que lindo isso, olha. Você vai ficar aqui hoje? Você vai ficar aqui hoje? Hã? Você vai ficar aqui? Aqui onde? Aqui do lado aí. Claro, claro, porque ontem eu fiquei na frente no placar, né? Hoje eu vou estar ao lado. Olha, o que é isso? Gente, a minha maleta colorada é a coisa mais linda, fashion, muito bonita. Vai de maleta e tudo pra Série B. E isso aqui? Ah, mais um DVD pro primeiro turno. É a primeira temporada, a segunda temporada a gente faz daqui a pouquinho. Eu lembrar disso. E é o seguinte, e colocaram pilha no saci. Pilhas! Entramos pilhados, concentrados, revigorados, querendo resultado. E aí, a Arena de Itaquera virou Santiago Bernabéu. Virou o quê? Santiago Bernabéu. Meu pai do céu. E assim, ó. E essa música é hit? E botaram pilha no saci. E botaram pilha no saci. E botaram pilha no saci. Eu mereço. E esses caras. Para que isso aí, negão.
Agradecer o Sábado à trabalho. noite de soslaio, eu dei uma olhadinha na tabela, como você sempre me recomenda. E lá estava o meu Colorado, em 16º lugar. 20º. Pois, de repente, ontem à noite, no final derradeiro da Páscoa, doce, suave, açucarada, lá estava o meu Colorado de novo, pavimentando os tijolos e chegando na 13ª posição. E com pontuação igual de uns outros aí também, né? O que cai em dezembro? É, aquela turminha de 12 pontos. 13º cai. Então agora é o seguinte, Rona. Eu já fiz a minha parte, venci, tô feliz. Mas vamos nos preparar para os clássicos do final de semana. Você em casa com o Palmeiras, jogar em casa é melhor. Eu em casa com o Grêmio. É, agora vai sobrar pra alguém, né? Vai sobrar pra alguém. O Corinthians é sempre assim, sobra pra alguém. Então, que seja, E né? sobrou pro Dorival e para o Ulisses Costa. Eu? É! Tá de quê? Quase porque desmaiou. sim. Tá Como você é traíra, hein? Nossa, você não tá sendo justa de novo comigo. Você- O que eu falei antes do jogo que ia acontecer pra você? Você falou que o Inter venceria. De verdade, falou mesmo. Falou! Falei porque eu sei o que acontece. Mas eu vou falar uma coisa. Eu estou feliz, mas imagina quem em casa goleou por 4-1 de maneira impiedosa, extremamente dominante. Assim foi o São Paulo para cima do Cruzeiro. isso mostra. Marco Aurélio Cunha e João Pedro Sgarbi. Um voto de confiança para Roger Machado ou ainda não? Sempre o treinador que está no São Paulo é o que eu torço. Então, voto confiança para quem estiver lá. E outra, eu avisei. É só pegar sexta-feira É e verdade. falar. Lá, o Cruzeiro lá não passa, não adianta. Agora, se eu torcer pro Dorival também. No Mineirão também não, hein? Olhe bem, hein? Que coisa, hein? Tranquilo. João Pedro Sgarbi 3. está na mesma vibe do Dr. Marco Aurélio. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você. Tudo ótimo. É, meus amiguinhos aqui, eu fico meio preocupado, porque o Inter, quando perde, é um desânimo e ninguém gosta de ver a Renata desanimada, né? Mas eu estou pilhada hoje. Não, o Inter, quando ganha, olha a Renata. É duro também. Eu vou até fazer assim, ó. Aí, ó, lá vem. Oi, Chiquito. Bom, Nossa, que vergonha. pessoas injustas e maldosas Verdade. dizem que Chico Garcia estaria presente na arena em Itaquera ontem à noite e que ele se deslocou de longe Inteligência para artificial. secar o Inter e para agradar a esposa. Inteligência Mas eu não sei artificial. se isso é verdade ou não. O Léo Dias vai averiguar. Ih, Chiquito! Olha, Cuidado, Renata, eu acho que... Boa tarde a todos. Eu acho pensei que em te trazer um remo, mas não deu tempo. Pode ser que até isso aconteceu. Só o São Paulo, só o nosso São Paulo para me dar alegrias, né, Nossa. nesse final de semana. Fora. Eu acho que a gente tem que se render, né? Quando Cici chega um tá momento fazendo em que escola de a volúvel. situação não tá boa, eu estou tirando o meu crachá de secador, porque assim, eu realmente acho que não é uma função que eu tenho êxito, assim, sabe? Eu vim trabalhar num domingo sucesso. aqui de manhã, num sol, gravei um videoclipe, fizemos e não deu certo. Aí ontem eu estava lá, né, porque eu tinha muitos interesses, né? Eu estava com a família, eu estava secando o meu arquirrival e parece que não deu certo também. Então quero pedir desculpas à Fiel, eu acho que eu sou um dos responsáveis pelo que aconteceu ontem. Não, Chico, por favor, tire esse peso da sua consciência, porque lá estava a família mais pé quente de todas, a família fã. E eu avisei aqui na sexta-feira, Rafael, Lucas e Matheus, o trio impossível acreditou até o final. E o Bernabé fez esse golaço, 1-0, que valeu 3 pontos, vitória Trocaram a fora fralda de duas casa. vezes lá, já falaram. Trocaram a fralda lá, os meninos. Edu Dracena, mas nada supera a sua felicidade. O topo da tabela continua sendo seu com mais distância. Hoje teremos cadeirão para Edu Dracena, o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Não, peraí, o cara torce pra 8 times. Não, o cara torce pra 8 times. Um toma de 4, o outro toma de 3 e coração ele é se abraça no que gigante, tá ganhando. Ah, não tem. Coração é gigante. Mas o que você faria se você fosse Eu faria o mesmo. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Eu quero ver o doutor aqui, o doutor. Falar do pênalti aí do São Paulo e Cruzeiro. Você tá de brincadeira. Vai, eu quero ver, doutor, se tá de realmente foi brincadeira. pênalti lá. Você tá de brincadeira, né? Ó, ele reclamou do pênalti no jogo do Santos, E eu no jogo nem do vou falar da Cruzeiro. falta do gol do Não Palmeiras. reclamou da falta no jogo É o do Edu da Palmeiras. pena, ele só chora. Ô, Edu, comemora, Edu. Para E é o aí. seguinte, agora eu quero o nosso comentarista fragmentado. Amassado pelo São Paulo e vitaminado por Odair Hellman. Ó, e ele tá sorrindo, porque
que será? E aí, como Ele você tá mais está? feliz Você tá hoje, pendendo pra qual lado? Olha lá, olha. É um L só. Eu já falei pra ele que é um L só. Já falei pra ele. Ronaldo! Eu já falei pra esse gordinho analfabeto, é o L só. Ele vai botar 3 da próxima vez. É, nome aqui. Eu tenho uma pergunta para Everton Guimarães para começar o debate. Everton. Everton, boa tarde para você. Buenas, muchacho. Para você, o milagre no Corinthians será produzido por Fernando Diniz? Ô, Renato, a primeira coisa que eu preciso dizer a você é um boa tarde, um bom almoço a todos e dizer o seguinte, eu adoro ketchup, Renato, eu coloco na pizza. Quando eu vou a São Paulo em alguma pizzaria e peço, eles nunca me servem, eles ficam mal-humorados. Você tá parecendo um vidrão de ketchup hoje, hein? E eu vou te contar um negócio impressionante. Não acredito que o Fernando Diniz seja o nome ideal para o Corinthians. E eu vou explicar por quê. Serei claro. Já defendi o Fernando Diniz. Eu tenho ojeriza, asco de chefe que expõe seus subordinados. E eu acho que ele expõe seus subordinados. Isso para mim é um grande problema. E eu vou dizer outra coisa. O Corinthians precisa de um treinador do tamanho dele, Corinthians. E desculpa, o Diniz não tem tamanho para ser treinador do Corinthians. Portanto, muito cuidado nas escolhas, com menos empirismo e convicção, Marcelo Paz. E mais estudo, sabe? Enxergar o tamanho do treinador que serve para o Corinthians. O Diniz, para mim, será um erro grave se o Corinthians cometer. Grave. E ao Ulisses só me resta perguntar... Ulisses, você não disse que a Arena Corinthians pulsa, que ganha jogo, que é suficiente, não precisa de treinador, que a Arena Corinthians ganha jogo pro Corinthians, mas não funcionou de novo, Ulisses. É verdade, você tem total razão. E outra coisa que é importante, eu vi uma coisa ontem que eu não tinha visto há muito tempo no Corinthians. O torcedor indo embora antes de acabar o jogo. Mas muita gente, não foi pouca gente, não. Muita gente. E fica caracterizada a postura dos atletas do Corinthians, né? Que se não gostam do Dorival, tem algum problema, isso é obviamente que é tudo especulação, que resolvam com ele. Mas, acima de tudo, respeite a instituição que eles estão defendendo, de onde eles ganham salário, né? Porque quando atrasa, todo mundo sabe. Mas quando é para jogar, fazer corpo mole, que nem fizeram ontem pra mim, irmão? Não quiseram jogar, entendeu? Não quiseram jogar. É isso aí, o que eu vi ontem foi um absurdo. Um absurdo que o time do Corinthians fez e o Inter não tem nada a ver com isso. Eu sabia que estava um clima pesado, por isso que eu te mandei a mensagem. Me ligaram e falaram, o clima tá péssimo, tá pesado, entendeu? E eu falei assim, então já era, cara. E o Inter não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou o jogo brincando, viu? Não foi um jogo difícil pro Inter, não. Valoriza o trabalho do Inter, pô. Brincando o Inter. Se fosse pra jogar, poderia ser mais. Agora é o seguinte, o Capelani já cravou aqui, pelo menos a informação que chega pra ele, é que o Fernando Diniz será o técnico do Corinthians e tá tudo sendo finalizado, negociado. Capela, atualiza o quadro, muita gente preocupada. O Ronaldo hoje num desânimo. Mas ele passou meses e meses me atormentando, alugando um apartamento na minha cabeça. Agora o jogo virou, não é? E eu vou aproveitar, eu também tenho direitos iguais da zoeira. E aí, Capela? Tem que zoar mesmo, Renata. Agora, eu vou com um pouco mais de calma e explicar bonitinho o que tá rolando aqui nos bastidores, tá? Primeira coisa, eu fiz assim, ó, e não o V de Vitória Corinthians, mas A, porque plano A, e eu vou falar o seguinte, eu vou ficar muito surpreso se não fechar com o Diniz, tá? Primeiro, Marcelo Paz gosta do nome, Stabile também. Isso aqui, a grande verdade é que tem muito cara que torce contra. Então, se você trouxer aqui na carta, entregar pro Stabile, conseguir fechar com o Guardiola, você aceita? Sempre vai ter alguém para falar... Será? Guardiola? Não. Então tem sempre os caras que torcem contra e torcem o nariz. Mas o mais importante, quem manda no departamento de futebol do Corinthians hoje? Marcelo Paz. Obviamente quem manda no clube é o presidente Osmar Stabile. Os dois gostam do nome do Fernando Diniz. Já tá rolando conversa com o Diniz? Sim. Diretamente com o empresário dele, Giuliano Bertolucci, que tem uma relação muito próxima e muito positiva aqui nos bastidores do Corinthians. Então, é o seguinte, salário do Diniz não é uma coisa astronômica que o Corinthians pode pagar.
treinador está disponível no mercado. Treinador tem licença para estar na área técnica, já foi campeão da América. Então é tudo útil e agradável. E o próprio Osmar Stabile gosta da forma corajosa com que o Diniz coloca o time em campo. Se vai dar certo ou não, se vai fechar ou não, aí são outros 500. Mas olha, eu tô quase cravando, ainda hoje talvez a gente consiga cravar que o Diniz vai ser o novo treinador. Se subir do telhado, der BO, o Diniz pediu rios de grana, o que não deve acontecer, vamos supor que alguma coisa aconteça. Qual é a carta B? Silvinho. Silvinho, mas está na Albânia, é verdade. O problema do Silvinho é que o Silvinho já manifestou interesse um dia de retornar ao Corinthians para terminar um trabalho que infelizmente não deixaram, pousou uma abelha em mim, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? O Silvinho, ele tem contrato com a seleção da Albânia até o fim de junho. E o Corinthians quer um treinador para agora. O Corinthians quer um treinador para quinta-feira na estreia da Libertadores, já esteja lá prontinho, regularizado, sem estresse. Então a carta A é Diniz. Aí você vai me perguntar, e o Tite? Rola? Tite ou não? Tite não. O Tite até está descartado, o Marcelo Paz na área técnica lá, na zona mista da Neoquímica Arena, até brincaram com ele, né? Tá descartado o Tite? Aí ele falou assim, ele tá com um X mais em lápis. Então a gente não pode 100% descartar até pelo nome, repercussão, tamanho, idolatria, tudo isso que envolve o Tite. Mas hoje ele não foi contatado, pelo menos até agora. Emiliano, muita gente está falando, e o Palilo? Não, descartado também. E o Vojvoda, só para poder fechar, por mais que tenha uma relação muito legal com o Marcelo Paz, é outro treinador que está descartado nesse momento. Então, Renata, acho que até amanhã vai dar para cravar. Se tudo der certo ainda hoje, Fernando Diniz deve acertar com o Corinthians e já na quinta-feira comandar o timão na estreia da Libertadores. Rê. Olha, Capelanes, eu acho super importante que você esteja trazendo detalhes, informações, falando de outros nomes. Porque a demissão do Dorival, se não vencesse a partida, era dada como certa. Já tinha uma pressão, teve a conversa da organizada. E agora o Dorival não é mais o técnico. O Ronaldo falou sobre o Diniz, o Everton também deu opinião. Sgarbi, o Diniz que você conhece tão bem, é a solução para o Corinthians agora? Eu gosto do nome do Diniz, viu? Na minha opinião, é um bom treinador. Acho muito feio, só para começar, primeiro discurso de Martínez, ali falando o negócio do Dorival. Martínez, pelo amor de Deus, cara, você deu perdido na Venezuela, voltou machucado, sabe? Então, assim, empresário do Coronado também, na minha opinião, postou um negócio super... o tempo diz a verdade. Jogadores que não jogaram bola no Corinthians. Mas não tocaram na bola, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o Dorival, na minha opinião, o clima realmente não estava bom. A gente não tem, o Ronaldo falou bem, não temos essa Ulisses, no caso. Perdido tá o Arboleda, né? Não, tá também. Lamentável a postura do Arboleda. Lamentável. Não, assim, acha. Mas lamentável. Só que do Diniz, na minha opinião, é um bom nome. O Diniz, ele chegou no Vasco a curto prazo, deu até um jeito ali no Vasco. Só que o Vasco é um time que não tem a qualidade que o Corinthians tem, com jogadores da defesa principalmente, que conseguem ter essa troca de bola que o Corinthians precisa. Tem o Gabriel Paulista, um jogador que tem essa característica. O próprio Ramalho, um jogador um pouco mais técnico ali. Então, na minha opinião, o Diniz daria certo por isso. Quem? Assim, dos nomes, não. É um cara que sabe tocar bola. Tem um bom passo, Ronaldo. Sabe tocar bola pro Hugo. Diferente, não, mas o Ronaldo é importante. O Hugo... E vai utilizar o Hugo jogando com os pés, vai ser legal. O Ramalho tem uma qualidade no passe, cara. Calma, ele errou 3 bolas, colocou pra fora ontem. Tá bom, mas o Corinthians agora meteu as bolas pra fora, o André Ramalho. É um setor defensivo, tá bom. Tô entendendo o que você tá fazendo. Agora que eu entendi o que você tá fazendo. Você tá plantando, você quer que o Ramalho seja o principal jogador da zaga do Corinthians. Você não precisa de ajuda, mas tá todo mundo torcendo aqui o que você tá falando. Gustavo Henrique tem uma qualidade de passe. Breno Bidon, André. O Corinthians tem jogadores mais técnicos do que físicos. E quando a gente fala em Fernando Diniz, a gente imagina, dentro de uma expectativa, de que ele possa potencializar alguns talentos. Porque o jeito que o Corinthians está jogando hoje, né? Ontem, por exemplo, foi muito simbólico, né? O Corinthians não jogou absolutamente nada e individualmente muitos jogadores faliram. Eu também acho que o Fernando Diniz, ele tem alguns problemas, né? Especialmente em temperamento. Agora, o Diniz é um cara que com poucos orçamentos, ele conseguiu algumas coisas. Ele foi campeão de uma Libertadores com o Fluminense, de jogadores até mais experientes, em que jogavam dentro da ideia dele. No Vasco, ele chegou numa final de Copa do Brasil. E tem outra coisa, né, gente? Quinta-feira tem Libertadores. O Fernando Diniz mora na zona leste de São Paulo. É um cara extremamente atualizado. Ele provavelmente sabe, conhece todo o elenco do Corinthians, até porque enfrentou numa final tem 3 meses, e sabe o que fazer com cada jogador. Então, pela necessidade, pela velocidade, eu acho que não tem como fugir do Fernando Diniz. Edu Dracena, qual é a sua opinião sobre o novo comandante corintiano? Se for o Diniz, eu gosto também, Renata. Eu gosto do futebol que ele coloca dentro do campo, mas que, de repente, o Corinthians, como o Chico falou muito bem, tem mais qualidade do que a equipe do Vasco. De repente, ele pegando esse time, ele consiga colocar para jogar, porque tem jogadores tecnicamente bons
E aí você colocando a sua ideia de jogo, aí vai o jogador também. Agora, a gente tem que entender o que os caras estão fazendo, o que fizeram com o Dorival, não se faz, cara. Porque o que o time jogou ontem, jogou não, entrou em campo. Agora, em menos de um mês, 2 vezes a torcida foi lá para conversar com os jogadores e comissão técnica. Agora, vamos ver agora qual vai ser a responsabilidade chegando um novo treinador. E aí, Marco Aurélio Cunha, é um momento bem instável, bem ruim no Corinthians, por resultados, 9 jogos sem vencer, uma pressão enorme. É uma pena a saída do Dorival, um cara correto, mas o ambiente interno fala muito sobre isso. Eu acho o Fernando Diniz um ótimo técnico a curto prazo. Eu acho que ele regulariza um clube, ele consegue dar padrão de jogo e depois, na minha opinião, por falta de variações de saída de bola, ele acaba se consumindo e criando problemas para a equipe dele. Eu acho que ele tem um futebol vistoso, bonito, de toques, mas às vezes em certas situações precisa ser um pouco diferente disso e aí tenho a impressão que falta essa página no livro dele. Eu adoro o jeito que ele fala, o jeito que ele gosta do futebol, mas acho que ele precisaria mudar um pouco a sua concepção de jogo no que tange a parte defensiva. Mas é bom pro Corinthians ou não, doutor? A curto prazo, eu acabei de dizer, pode ser. A médio prazo, a gente não viu o Fernando Diniz, acho que no São Paulo ele ficou. No Fluminense ele ficou. Doutor, então, pode mas ser. aí depois o trabalho ruiu. Então, esse é o problema. O trabalho, no fim, vai ruindo por alguma razão. Não sei se é relacionamento, não sei se é a variação de jogo, mas eu queria ver o Fernando Diniz 2, 3 anos em um clube e que se suportasse as crises. Não é o caso do Corinthians. Mas qual treinador que fica 2, 3 anos, doutor? Só o Abel. Só o Abel, é isso que eu tô falando. O Voivoda ficou no Fortaleza. Mas o Diniz, ele teve uma passagem até longeva no Fluminense, né? É só você no Fluminense, eu acho que ele teve referências muito positivas. Conseguiu melhorar, ganhar. Quando ele tudo, consegue não é? encaixar a maneira dele jogar, os jogadores entendem e esquecem. E tirar os perninhas, tem que tirar os perninhas. O ano passado que ele fez pelo Rayano Vasco, gente. Você é bom, Diniz, você é bom. E agora vamos para o YouTube, antes daquele recadinho, e o Ronaldo vai se manifestar. Minha mãe tá me chamando, ó. Ronaldo. Ó, só vou falar uma coisa, eu não cansei ainda de zoar. Não cansei, porque... Mas tá certa. Tá certa, porque se você perde, minha filha. Música na cabeça. Hoje é o dia dela. Tem jeito. Ó, sem jeito, não. Eu falei que dá azar essa coruja, cuidado. Deixa, hoje nada vai dar azar. E aí, Ronaldão, e agora? Tô terminando aqui minha redação. Vida nova sem Dorival Júnior. Novo treinador deve ser o Diniz, quase tudo certo, é o que trouxe como informação o Capelanes. Felicidade dele. E agora, como vencer o Platense e o Palmeiras na sequência? Então, mas antes aqui eu tenho um placar aqui. Você quer ouvir? Claro, Placar? claro, lógico. Porque pra você o mais importante foi o quê? O placar, né? No jogo de ontem. Não, os 3 pontos. Os 3 pontos, Você quer tabela? Ó, aqui. Tabela. A favor do Diniz. A favor do Diniz. Não, tabela depois. Senta aí, senta. Ó, a favor do Diniz. O que é isso? Que é isso aí? A família toda fã, hein? O Rafael apareceu. Não, aqui, ó. Aliás, você tem que respondê-lo, né? Ele mandou um livro. Eu vou ter que ler primeiro, porque ele mandou um livro. Ó, aqui, pró-Diniz. Edu falou que o Diniz é uma boa. O Chiquito, o Esgarbito. E você é pró, Diniz? É. Mais ou menos. Que nem o doutor. Você tá aqui no doutor, pode ser. Você tá aqui no doutor também pode ser. Olha aí pro telão que o caminho do Dorival foi finalizado no Corinthians. Os números do Dorival comandando o timão, a trajetória foi começada em abril de 2025 e chegou em abril deste ano. 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates, 21 derrotas, um aproveitamento de 49% e 2 títulos Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Capelanes, para você, qual foi o principal motivo da demissão do Dorival? Os resultados, o relacionamento, aquela história do André não ser vendido, a torcida e a pressão. E aí? Moleque. Eu vou trazer, inclusive, uma informação. Jogadores do Corinthians que acompanham a gente, quiser que é mentira, podem ficar à vontade. Mas eu sei. E eu vou falar aqui.
Vocês vão lembrar que semana passada, lá no CT do Corinthians, antes de acontecer o treinamento, os membros da organizada, depois da derrota para o Fluminense, chegaram lá, nem pediram para bater, já pegaram, já entraram. E não abre para ver o que acontece. E aí conversaram com o grupo de jogadores, grupo, não com as lideranças, todo mundo reunido. E depois ficaram mais de 1 hora falando com o Dorival. O que aconteceu depois? Quando os organizados saíram do CT, a imprensa estava lá, e aí, o que vocês conversaram? Qual foi a tônica da conversa aí? E aí eles revelaram que o Dorival ficou incomodado, porque segundo o Dorival o elenco é curto, existem muitas carências, e isso não caiu bem para o elenco. Não caiu bem para o elenco. Ontem, inclusive, eu estava na jornada esportiva com o Ronaldo Giovanelli e com o Ulisses Costa, e ficou claro. Eu acho que é um debate muito raso você falar assim, faltou vontade da boleirada. Mas o que os caras fizeram ontem com a camisa do Corinthians é uma vergonha. Chutando bola pra fora de propósito. Bola pra fora de propósito. Pra dar lateral pro Inter. Não tô tirando o mérito do Inter, não. Mas ontem a relação ficou muito tensa fora do campo, porque não caiu bem pro elenco. E aí foi apenas um reflexo do que rolou internamente no campo de jogo na partida de ontem. Então acho que o desgaste com o projeto esportivo oferecido, quando o Dorival chega ao Corinthians, tem um projeto esportivo que nunca foi cumprido. Se bem que até o Corinthians conseguiu algumas contratações, mais longe das contratações que o Dorival pensava. Então, faltou elenco, muitas carências, Dorival estagnou no trabalho e, consequentemente, o grupo de jogadores também não se ajudou. Eu acho que foi um pacote, não é só culpa do Dorival. Tem muita culpa também a diretoria do Corinthians, que, infelizmente, está omissa, está calada. Ontem foi mais uma vergonha, só para fechar, o Marcelo Paz deixou a imprensa 1 hora esperando, já tinha emitido um comunicado oficial nas redes sociais e apareceu e não respondeu uma pergunta em entrevista coletiva, pô. Era o momento agora de se posicionar e explicar para o torcedor o que está rolando internamente, mas ficou só no comunicado oficial. Todo mundo tem culpa e o Dorival também tem a dele. E a gente sabe que quando estoura para alguém, estoura sempre para o lado mais fraco, o lado do treinador, Renata. Capela, então aproveitamos para ouvir Marcelo Paz falando sobre Dorival Júnior. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, mas futebol é resultado. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, uma ansiedade nas ações em campo, até uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas. Everton Guimarães, eu gostaria que você falasse um pouco desse final melancólico do Dorival Júnior, depois de conquistar uma Copa do Brasil de uma maneira brilhante, superando o Cruzeiro, inclusive, o Vasco do Diniz, e a Supercopa do Brasil, quando muitos acreditavam que o Corinthians não venceria, passou pelo Flamengo. É curioso, hein, Renata? Os 2 títulos aconteceram, mas o Corinthians, de lá para cá, jogando futebol de péssima qualidade, Eu venho dizendo isso aqui sistematicamente. Futebol feio, dos times da elite do futebol brasileiro, seguramente, futebol mais feio jogado. Só que enquanto o futebol era feio, e aqui está falando um resultadista assumido, mas dava resultado, estava tudo bem. Mas quando começa a mostrar que além de um futebol feio, mal jogado, não gera resultado, não segura treinador, não adianta, é resultado que segura treinador. E aí o Dorival é demitido e o Corinthians vem falar em Fernando Diniz. Para deixar o jogo mais bonito. Mas e a eficiência? Eu duvido que a torcida do Corinthians tenha paciência de ver o Hugo Souza saindo ali com marcação em cima, jogando o Corinthians começando a fazer jogada de pé em pé ali. Eu não sei, não é o estilo que o Corinthians joga, não é o estilo que o torcedor do Corinthians gosta. Eu acho que se confirmarem o Fernando Diniz, eu acho que já chega
com uma pressão muito maior do que a pressão que o Dorival enfrentava no momento da saída. Acho que será um erro crasso, mais um erro crasso da direção do Corinthians. Eles não sabem, Renato, o tamanho do Corinthians. Eles não sabem, eles não têm a menor ideia do que é o Clube Corinthians para buscar o Fernando Diniz. Olha, eu sinto que o Everton tem uma mágoa do Diniz dessa passagem pelo Cruzeiro. Que raiva é essa? Porque no Cruzeiro era expectativa e não aconteceu. Agora, Chico Garcia, de verdade, quais pontos que você admira no Diniz e que para esse momento tão pressionado, tão complicado do Corinthians, que seria interessante contar? Ele tem, vamos falar do problema primeiro, assim como, falando sério, como o Roger Machado no São Paulo, o Diniz é um cara que ele chega, entre aspas, demitido no Corinthians, porque ele divide opiniões, ele tem muita rejeição e ele só se sustentará dentro de um clima interessante com resultados. Então esse eu acho um problema. Ele já chega com uma carga negativa. Agora, o que eu gosto no Diniz é um cara apaixonado pelo jogo. É um cara em questões táticas e até humanas em relação a atletas, jovens. Ele costuma abraçar os jovens, ele costuma potencializar atletas, ele gosta de estudar o jogo. O Diniz não é mais aquele maluco que faz saidinha meio doido, assim. Ele é um cara hoje muito mais equilibrado. É claro que ele gosta de bola no pé, é claro que ele gosta de sair jogando. Ele transformou o Robert Renan, inclusive, titular no Vasco, por conta da saída de bola. Ele gosta desse tipo de jogo. Mas ele não é mais tão arriscado como ele já fora lá no Audax, quando ele surgiu em 2016. Então eu gosto do Diniz porque ele, essencialmente, é um técnico que provavelmente assistiu todos os jogos da rodada ontem. Ele nunca está fora do futebol, mesmo desempregado. É um cara que estuda o jogo o tempo inteiro. Então ele chega, eu acho que ele já tem até a ideia do que fazer com o time. O Capelanes tem novidades. Capela, é contigo. Opa, Sirene? Coisa rápida, não, ainda não. É só para avisar. Acabei de receber, vibrou o celular, peguei e olhei. Reunião finalizada entre Giuliano Bertolucci, o staff do Diniz e a diretoria do Corinthians. Expectativa que até o fim da tarde de hoje, pelo menos a diretoria do Corinthians espera a resposta. Diniz, topou? As nossas condições são essas. Aceita? Aceita. Não aceita? Aí o Diniz é carta fora do baralho e o Silvinho começa a ganhar força por aqui. Repito, informação, reunião finalizada agora entre staff do Diniz e diretoria do Corinthians. Até o fim da tarde de hoje, o Corinthians espera a resposta se Diniz aceita ou não comandar o Corinthians na sequência da temporada. Renata? Rona, vai ter que me aguentar até o final do ano. O Inter demitiu o Dorival Júnior, hein? Tem o segundo turno ainda, hein? Calma, tem muita coisa pra acontecer aí. Mas vai demorar. E eu tô louco pra ver o Diniz falar assim, seus perninha! Seus perninha! Eu tô louco pra ouvir você gritar assim. Por enquanto, venha. Haha, YouTube! Seu coração! Tá desanimado. Deixa eu falar uma coisa. Essa corujinha, ela pertence ao lado de cá. Não, senhora, eu guardo o braço. Olha ali. Ai. Você vai precisar da corujinha, porque o próximo é o Palmeiras. Não, agora... Me preocupei agora. Olha, a família Edu Dracena, você, como sempre, está no auge, no topo, número 1, líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras foi para 25 em 30 pontos, ele tem 25. 8 vitórias em 10 jogos. O que é isso, gente? Ai, Abel Ferreira. E ainda querem criticar Abel Ferreira. Ok. Só que Roger Machado é o segundo colocado. Porque o Fluminense resolveu poupar 7 jogadores por conta da Libertadores e aí o Fluminense empatou com o Coxa. O Flamengo volta ao G4, Bahia, Atlético Paranaense, Coxa, cai um pouquinho. Galo, Bragantino. E aí começa a turminha dos 12. O quê? Dos 12. 12 pontos. Dos 12? Botafogo, Grêmio, Vasco e Internacional. 13º. Cai no final do ano. Eu gosto quando o 13º chega. Não cai. Não, quando ele chega. E aí nós vamos lá. O Vitória, o Santos e o Corinthians, Ronaldo. É o porteiro, né, doutor? Porteiro. Tá de porteiro. Aí, domingo vai pra zona de rebaixamento. Quem tem a chave do cadeado? Até domingo era outra história aí, mas tudo bem, vamos esperar. E aí temos a zona do rebaixamento com Chape, Remo, Cruzeiro e Mirassol. O que se esperava do Mirassol no ano passado, estreante da Série A, parece estar acontecendo dessa vez. Detalhe que a Chape tem um jogo a menos que o Corinthians, hein? Exatamente. Ninguém te perguntou. A Chape tem 9, o Corinthians Ninguém te perguntou.
Se a Chape ganhar, o Corinthians entra na degola. Mas a Chape vai jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba. O Curitiba. Agora só falta o ok do Diniz, Marco Aurélio Cunha. Só ele dá ok e aí será o técnico do Timão. Não vai dar. Pra tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Eu acho importante. Como assim? É, não claro. Tá na zona ainda. Mas tá quase. Tá Você quase. ouviu, É uma Ronaldo? questão de tempo. Eu ouvi. Né? Sabe o que é o bom nesse momento, Renata? É ser profissional. Eu sou profissional. Ou não, comentarista profissional. Você quer falar alguma coisa pro doutor Marco Aurélio Cunha, que é vice-líder? Parabéns, doutor. Vocês chegaram à vice-liderança, vocês, Garbinho, graças à estratégia do Roger, Bebelo. Vocês querem falar alguma coisa pro Roger? E o Ferreirinha mandar embora, fez né? O três, doutor... né? 3 do Ferreirinha. Foi a aposta do treinador. Não teve nenhum hat-trick ainda, teve? Não. E na carreira dele, na história da vida do Ferreirinha, pela primeira vez ele faz 3 gols em um jogo. Aí, tá vendo? E em cima do Cruzeiro. Com certeza motivado pelo discurso de Roger falar Machado. nada sobre isso hoje. Provavelmente. E ele fugiu do assunto Diniz, hein, Edu? Você viu? E aí, Edu Dracena? Esse Ronaldo, ele consegue fugir. Você já foi das treinado coisas. pelo Diniz? Não, mas eu trabalhei com ele no Cruzeiro, como diretor. E aí, lá. conta pra gente. É um cara que realmente, como o Chico falou, potencializa alguns jovens, principalmente que estão surgindo agora. E ele vai fazer, de repente, Renato, chegar a dar aquele choque. Porque o Corinthians hoje precisa também de um cara que também passa confiança. Sim. Chega lá assim, ele tem um discurso bom. Minha costa larga aqui, vou colocar você para jogar, eu acredito em você e você vai desempenhar seu futebol. Coisa que ele já fez com vários atletas. Então, quem sabe, de repente, ele possa fazer isso no Corinthians também. Malandro, doutor, o senhor sabia que malandro mesmo é o Pedrinho, né? Que é dono de supermercado e tem um produto lá que nunca vence. É impressionante. Cruzeiro está nessa leva. O Everton não falou nada sobre isso ainda. Cadê o Everton? Ronaldo? Vocês vão desviar o foco O de Diniz, novo? eu quero o Diniz. Vocês querem saber de mim? Eu quero o Diniz. Pronto. Eu quero que chame o Ramalho. Perninha. Joga a bola pra frente, filho. Mascaradinho. Perninha. Aí o tal do Angeleri, devia deixar o cara correr pro fundo, deixou o cara cortar pra dentro. E se é o Diniz, perninha. E o Hugo? Você Eu te coloquei aí. O Hugo tá escorregando, toca a chuteira. É assim, velho. Toca no Yuri que é gol. O Yuri louco pra fazer gol no time dele. Essa música é com o Caleri, hein? A generosidade segue após a Páscoa. Teremos presente para Ronaldo Giovanelli na Eu não sequência. pedi. E para você, Rona? Não quero. Não quero. Falar de Corinthians e Inter, pode ser? Olha, deixa eu falar uma coisa É pra na você. Páscoa, é uma data festiva. Chocolate, hein, Dorival? Não esqueça, bebendo. Viva! Chocolate, hein, Dorival? Não esqueça, bebendo. Perna bem, prendeu pro time do Inter, entrada na grande área, bateu pro gol! Mas se o Inter vencer o Corinthians, talvez seja o Corinthians que vai para a zona Na do casa do rebaixamento. Corinthians, isso aconteceu só uma vez na história. Isso aconteceu só uma vez na história. O Corinthians... E botaram pilha no Saci. E botaram pilha no Saci. Chora, Ronaldo. E aí, Ronaldo? O Yuri, menino lindo do papai. Tijolinho por tijolinho, filho. 4 tijolinhos do Yuri. 4-0 Corinthians. 4? 4. Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter chocolate, que domingo é dia de chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Em menos de 5 eu não comemoro. Em menos de 5 eu não comemoro. Em menos de 5 eu não comemoro. Chora, Ronaldo. Fluminense? E a tabela? A tabela, eu tô querendo... A tabela aí! Me olha assim, eu não tenho nada a ver. Pode mostrar a tabela? A tabela! Reticências, né? Alguém estudou muito hoje de Aqueles manhã. 3 pontinhos. Tem o quê? 3 pontinhos. E tem mais que? Tá na frente do Inter na tabela. Reticências tá na frente. Essa de longe. De 3 pontos. Olha aí. Tem mais o quê? Tem mais que o Inter. Uma sexta. Olha, isso pode dar uma imagem legal no final do ano, hein? Filma aí. Isso pode dar uma imagem legal. Que é isso, meu amigo? O que tá acontecendo? Corinthians é você, Inter! O técnico já Mas não era tentou melhor ter esquema. caído, Rê? Não era melhor ter caído? Porque... Não. Veja bem, não. Eu fiquei pensando aqui. Então vai pra Série B Não, você. assim... Internacional 1-0 pro Corinthians. Pra falta de energia, chame uma lanterna. Pronto. Chame uma lanterna pra falta de energia. Se alguém tiver com falta de energia, a lanterna resolve. Eu chamo fósforo. Ninguém te ouve. Saco. Ninguém te ouve. Fazer outros treinos, Eu não vou deixar cair, eu não vou deixar cair.
Não vai deixar cair? Não vou deixar cair. Ah, joga pra mim. Aí, ó, tô. Eu deixo cair. Eu deixo cair, Pressionou no contra-ataque, foi, chutou, o Hugo Reis escorregou, gol do Bernabé. É só isso, Ronaldo? Não é só isso. O time precisa de um choque térmico. Ai, ai! Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto, chão. E tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Opa, pera, faz tempo que eu orelhão. Que isso, Acho que orelhão? é o novo treinador do Corinthians. Pera. Alô? Sirene. Alô? Quê? Eu tô aqui em São Paulo, atrás aqui, ó. É trote. Quem que era? É trote. De novo, quem se sente? Não é possível, não pode ser. Alô? Menezes. My name is Mano Menezes. My name vai pro inferno. Tchau. Bora. Enquanto você Esperando se ligação deslocava, séria. Edu Dracena ocupava o alto do cadeirão, o lugar mais importante da tabela do Campeonato Brasileiro. Ele e Abel Ferreira, ele e seus comandados, Abel, todo mundo lá em cima, primeiro lugar. Ó, acho que é mal de São Paulino ficar chorando. Então vou dar isso aqui pro Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, toda vez que joga contra o Palmeiras, fica chorando. Nós, Gabi, leva pra ele lá. Seu espetinho, leva pra ele lá. Ó, tá soltinho. Cara, ele vai ver, é soberba. Fica chorando toda hora. É, você vai ver essa soberba aí. Edu, aproveite, que inveja, estamos longe, menos os São Paulinos do programa. O Neto está chegando com os donos da bola, um beijo, uma boa tarde. Sejam felizes, meus amores. Acaba, pelo amor de Deus. Rona, felicidade.